Vamos falar um pouquinho mais sobre a morte do ex-prefeito Bruno Covas e para isso nós convidamos o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, com quem Bruno Covas se relacionava há muito tempo, não é, governador? E acredito que para o senhor esse momento seja ainda mais importante porque a última manifestação pública do ex-prefeito Bruno Covas foi motivada pela sua chegada ao PSDB, aquela carta que foi escrita por ele poucas horas antes de ele ser sedado e os médicos terem considerado o quadro dele como irreversível na sexta-feira à noite. E ele faz uma série de elogios ao senhor na carta, diz aqui num trecho, em contraposição ao governo federal, que vem desdenhando da vida e da saúde dos brasileiros ao longo da pandemia, o PSDB de São Paulo e seus aliados vem demonstrando na prática aquilo que é sua vocação, responsabilidade pública, colocar a população, sobretudo a mais pobre, em primeiro lugar, cuidar de gente, fazer um trabalho técnico e baseado em evidências e na ciência. Eu imagino que para o senhor a decisão de ter mudado de partido, ter saído do Democratas e ter ido para o PSDB não tenha sido uma decisão fácil, né? O senhor estava há muito tempo no Democratas. Qual foi o papel que o ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, teve para ajudá-lo a tomar essa decisão? Governador, bem-vindo à CNN. Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos os telespectadores. O Bruno Covas, Colombo, foi generoso até no final da sua vida. Ele participou intensamente deste convite que o governador João Dória me fez para se filiar ao PSDB. Eu era filiado ao Democratas desde os meus 18 anos de idade, portanto, fiquei 28 anos no Democratas. E há alguns meses atrás, o governador João Dória, o Bruno Covas e diversas outras lideranças fizeram um convite para que eu pudesse me filiar ao PSDB e pudesse ajudar o PSDB de São Paulo e do Brasil nesse processo de renovação. Essa renovação que era simbolizada pelo Bruno Covas, um jovem de 41 anos, prefeito da maior cidade da América Latina, um político já experiente e, através do seu equilíbrio, da sua maturidade, ele colaborava com o desenvolvimento da cidade, do PSDB. Então, o Bruno teve um papel decisivo na minha filiação ao PSDB. Eu estive com ele na quinta-feira, poucas horas antes dele ter sido sedado pela equipe médica e ter o seu quadro de doença agravado. E mesmo nas últimas horas, o Bruno continuou sendo generoso com seus amigos. Eu senti uma paz, uma serenidade no coração do Bruno imensa. Eu sentia a resignação dele, lutando sim pela vida, mas compreendendo a violência dessa doença, do câncer que ele foi acometido. E, portanto, o Bruno, mesmo nas suas últimas horas, ele continuou sendo um homem que deixou muitos bons exemplos para nós do Brasil, de São Paulo, e que estamos na política ao lado dele. Então, o Bruno fará muita falta, Colombo, para a política, para os seus amigos, para os seus familiares, porque efetivamente foi um homem que construiu tijolo a tijolo a sua carreira política, tem na sua família um pedigree de bons políticos, como o nosso saudoso Mário Covas, e deixa também o seu legado. Mesmo muito jovem, deixa um legado de equilíbrio, de moderação, de diálogo, tão importantes nesse momento que a política brasileira vive. Então, o Bruno deixa, além de muitas saudades, muitos bons exemplos para nós que ficamos, Colombo. Pois é, a gente está falando de uma mudança aí no cenário político, protagonizada numa semana bastante delicada, não é mesmo? Agora com a perda de Bruno Covas, o senhor esteve com ele na semana passada e, ao mesmo tempo, esse ir e vir da política que a gente está habituado a ver, mas, evidentemente, quando um nome como o senhor, de muita intimidade com democratas, chega agora para o PSDB, isso causa um remexo grande no cenário político. Então, eu lhe pergunto, daqui para frente, como o senhor imagina que deve ser a sua vida política? Porque o senhor já teve um relacionamento bastante íntimo com governadores tucanos, né? O senhor está chegando agora no partido, mas já tem muita intimidade com a sigla. Olha, Elisa, eu me sinto não mudando de lado na política, não mudando de território. Eu continuo no mesmo território da defesa das liberdades individuais, agora da social-democracia. Eu tenho uma história aqui em São Paulo, fui deputado estadual, deputado federal, presidente da Assembleia, secretário do governo Geraldo Alckmin durante 8 anos, secretário e vice-governador do governador João Dória e, portanto, sempre estive muito próximo dos tucanos. Comecei muito jovem ao lado do avô do Bruno, do Mário Covas, ainda como secretário adjunto da Secretaria da Agricultura. Então, foi uma migração, eu entendo assim, ao PSDB para que eu pudesse ajudar o Bruno e outras lideranças nessa renovação.
Uma renovação que foi, de alguma maneira, desbravada, Elisa, pelo governador João Dória, quando convidou o Bruno Covas para ser o seu vice, depois quando deixou a prefeitura nas mãos do Bruno Covas e o Bruno, com muita competência, se reelegeu. É fundamental a gente ter a experiência daqueles mais experimentados, poder ouvir os seus conselhos, poder tê-los participando, sim, da vida pública, mas é fundamental a renovação. Quem chega com novas ideias, quem chega com novos propósitos, mas com os mesmos ideais daqueles que já têm mais experiência. Então, eu me sinto muito em casa hoje no PSDB de São Paulo e do Brasil, fui muito bem acolhido na sexta-feira, fui abençoado com essa última carta do Bruno Covas, que chama a atenção da política brasileira para que os bons possam estar juntos, para que os moderados possam se juntar, para que a gente possa apresentar propostas para o Brasil. O Brasil pode ser muito mais do que o Brasil pode ser muito mais além do que os seus extremos da política. E o Bruno deixa esse legado. Na carta que ele fez ao PSDB e a mim, na sexta-feira, ele registra muito isso. A fundação do PSDB, onde naquele momento os políticos moderados se juntaram, e a necessidade da gente fazer novamente, voltar às origens do PSDB, para que com a juventude, com a experiência, a gente possa mostrar alternativas para o Brasil. Então, eu me senti muito honrado nos últimos dias do Bruno, de vê-lo ainda ativo, participando do meu processo de filiação. É algo que eu guardo no meu coração, na minha memória, com muita responsabilidade, Elisa, para o futuro. E acho que um exemplo para os jovens políticos da política brasileira. O Bruno, mesmo muito jovem, era muito maduro, muito ponderado. E é disso que a política precisa. A Basília Rodrigues, nossa analista lá em Brasília, vai fazer uma pergunta ao senhor. Bom dia, Basília. Oi, bom dia, Colombo, Elisa, também ao governador. Exatamente, a perda de Bruno Covas foi um desfalque justamente nessa renovação do PSDB, ele que era uma figura promissora na política, poderia alçar voos maiores em 2022. Eu gostaria de saber do senhor com que cara o PSDB pretende chegar em 2022, tanto nas eleições para o governo de São Paulo, quanto para as eleições presidenciais. Pensando no legado de Bruno Covas, e enquanto o diálogo, essa política que não é feita para destruir o opositor, pode ser vista, né, em 2022. Com que cara o PSDB quer chegar nas próximas eleições? Bom dia, Basília. Com a cara da social-democracia, com a cara dos bons governos que o PSDB realizou aqui em São Paulo, com a cara de um governo equilibrado, que combate o negacionismo, que combate o racismo, que combate aquilo que a política não deve ser, que é um debate de pessoas e sim um debate de ideias. O PSDB tem esse legado aqui em São Paulo, tem esse legado no Brasil, com a construção do Plano Real, e o Bruno Covas representava muito isso. É um político que fazia política sem ódio, um político que fazia política debatendo as ideias, que persuadia pela sua capacidade de convencimento e que entendia as diferenças. O Brasil é um país plural, um país muito diferente entre si. O próprio estado de São Paulo tem enormes diferenças nas suas regiões e a social-democracia procura justamente dar uma igualdade de oportunidades e, principalmente, promover a oportunidade àquelas pessoas que querem uma mobilidade social. Então, o PSDB apresenta-se no ano de 2022 com a sua história positiva e justamente olhando para o futuro, mostrando que a política, a boa política, é feita no combate de boas ideias e, sem dúvida nenhuma, decidindo sempre em ações pensando nos mais pobres, nos menos favorecidos. É assim que o PSDB continua e vai se apresentar em 2022, Basília. Governador, eu tenho mais uma pergunta para fazer ao senhor, mas eu vou pedir só um minutinho da sua paciência, porque nós estamos indo agora para a Zona Oeste de São Paulo, para o estádio do Palmeiras, porque nós estamos acompanhando a primeira agenda do novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A Bruna Macedo está por lá, acompanhando o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Bruna. Bom, como o prefeito colocou, nós estamos iniciando hoje, então, a vacinação das gestantes e puérperas com mais de 18 anos, com comorbidades, pessoas também com comorbidades, a gente continua vacinando acima de 50 anos. Amanhã, motoristas e cobradores e no próximo dia 21, sexta-feira,
nós vamos dar início... Olha, se fosse no estádio do Corinthians, governador, eu tenho certeza que eu teria acertado o gol e teria chamado o prefeito Ricardo Nunes. Mas como é no estádio do Palmeiras, assim que eu chamei o Ricardo Nunes, ele parou de falar e entrou o secretário Edson Aparecido. Mas ele já me dá um gancho aqui, governador. Edson Aparecido trabalhou com o avô do Bruno, Mário Covas, foi coordenador de campanha de José Serra. O Bruno Covas conseguia fazer essa ponte, não é? Entre figuras mais antigas, no bom sentido, do PSDB, históricas do PSDB, né? Pelo fato de ser neto do Mário Covas, tinha um auxiliar importante como Edson Aparecido, que é uma figura muito importante no PSDB de São Paulo, como eu disse, trabalhou com Mário Covas, trabalhou com Serra, trabalhou com Fernando Henrique e ao mesmo tempo conseguia projetar o partido para o futuro, né? Era uma das figuras do partido que conseguiam dar uma cara mais jovem para o tucanato, para o PSDB. Por isso a perda é tão importante, né? É difícil encontrar alguém que faça esse elo, né, entre a história do partido e a necessidade de olhar para frente também, né, governador? Acho que você colocou bem, Colombo. O Bruno Covas fazia essa transição com maestria, né? Porque ele representava essa transição. O Bruno, desde criança, vivia a política dentro da sua casa com seu avô, Mário Covas, se preparou para ser um grande político, foi deputado estadual muito jovem, deputado federal, secretário do Meio Ambiente. Então, ele representava com naturalidade essa transição das gerações que já contribuíram para aquelas que vêm para o futuro. Desde a sua juventude no Clube dos Tucaninhos, até agora como prefeito de São Paulo, o Bruno sempre pregava essa renovação. Renovação também que é pregada aqui pelo governador João Dória, quando escolheu o Bruno Covas como seu vice-prefeito, quando me escolheu como seu vice-governador. E eu fico feliz de ver o Ricardo Nunes, o Edson Aparecido, trabalhando já hoje pela manhã, no primeiro dia após o falecimento do Bruno Covas. Eu acho que a melhor homenagem que nós podemos fazer ao Bruno Covas é essa, trabalhar, seguir os seus exemplos, seguir o seu legado. Eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória preside agora a nossa reunião de secretariado, que começou às 8 horas da manhã em ponto, com toda a equipe de trabalho. Acho que a melhor forma de nós homenagearmos o Bruno é continuar trabalhando, continuar pensando naquelas pessoas que mais precisam. Afinal de contas, o poder público deve servir a todos, mas começar servindo aqueles que mais precisam. É isso que o Bruno Covas nos deixa e é isso que nós temos que praticar no nosso dia a dia. E quero aproveitar para desejar muito boa sorte à gestão do novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que sem dúvida nenhuma teve o aprendizado e a convivência com o Bruno Covas e terá a oportunidade de realizar um grande trabalho pela cidade de São Paulo, que é a cidade que representa o Brasil, que é a cidade que tem as mais diferentes populações, enfim, formas de vida, qualidade de vida num lado, falta de qualidade de vida no outro, enfim, o grande desafio que é administrar uma cidade de quase 12 milhões de habitantes, com as suas diferenças, buscando a igualdade de oportunidades. Então, muito boa sorte ao novo prefeito Ricardo Nunes. Nós agradecemos a sua gentileza de estar aqui conosco, mesmo que à distância, participando do Novo Dia na CNN Brasil. Rodrigo Garcia, vice-governador do estado de São Paulo. Muito bom dia, governador. Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigado.